Bom dia, gente. Hoje eu vou mostrar para vocês algumas folhagens, tá? Folhagens fáceis de cultivar. Essa daqui é de sombra, mas eu vou mostrar também até o final desse vídeo algumas folhagens que são de meia sombra e de sol pleno, tá? Para ter para todo mundo aí, para cada cantinho aí da sua casa. Essa daqui, gente, olha, é uma glaunema e é de sombra. Ela é bem comum de você ver ela, por exemplo, em shoppings, né? Quando naquela parte interna do shopping é muito utilizada justamente porque ela é de sombra e bem resistente, né, a pouca luz. Essa daqui eu achei ela jogada, né? E peguei, aqui na minha região não é tão fácil de encontrar ela. Acredito que os produtores, né, dessas mudas já direcionam ela diretamente mesmo para os shoppings mesmo, porque lá eles substituem elas, né, quando elas vão ficando feias, ó, uma folhinha assim, eles retiram, e aí na medida que ela vai ficando feinha, demora bastante tempo, porque ela é bem resistente, então eles substituem ela por outras plantas, né, que estejam em perfeito estado de condição. Ela é muito fácil de cultivar, muito fácil mesmo, muito resistente e assim, sempre bela. Só tem um porém em relação a essa planta, gente. Ela é altamente tóxica, tá? Então não é uma planta aí que é tão utilizada, talvez em casa também por esse fator. Aqui perto dela, olha, eu tô com, né, uma sacolinha aqui, mas tá só a sacolinha, tá? Que é de pó de pinos. E eu gosto muito porque é matéria orgânica, né? E depois que ela se decompõe completamente, então ela vira adubo para sua plantinha. Eu ia colocar aqui, olha, nessa azulzinha aqui. Mas ela tá tão fechada aqui na parte de cima, olha, tá vendo? A folhagem dela tá tão densa, tão fechada aqui, que eu resolvi não colocar, né? Deixei ela assim, né? Vou só adicionar um pouquinho na água todos os dias na hora de fazer a rega, já que essa planta gosta muito de rega. Vocês percebem que ela é muito linda, né? Assim, eu prometi no outro vídeo que eu ia mostrar ela. Ela é muito linda, assim, cobertinha de flores, né? Que se abrem todas as manhãs. A flor dela dura só um dia, mas ela é muito florífera, por isso todos os dias tem flores. Mas mesmo a folhagem dela também é muito bonita. Por isso também, né? Por isso mesmo, há quem chame ela de samambaia azul, né? O azul por causa do florescimento, né? E a samambaia por causa dessa folhagem dela toda prostrada, né? Agora ela tá um pouco sofrida aqui, porque aqui onde ela tá, ela não recebe a água da chuva, né? E às vezes eu esqueço de regar ela, então ela não tá tão verdinha, né? Mas eu vou mostrar outro exemplar que tá mais verdinho. Olha, esse exemplar aqui tá embaixo de uma árvore, então tá mais protegido, né, contra o vento e o sol, e aí justamente por causa disso a rega faz mais efeito para essa planta. É uma planta que eu fiz uma poda radical nela recentemente e agora tá os rebrotos aqui, por isso que ela não tá prostrada aqui até o chão igual aquela outra. E aqui tem, né, mais uma versão dessa azulzinha. Olha aqui como tá cobertinha de flores, né? Essa daqui, ela tá já bem grande aqui, né? As folhagens dela. E olha aqui, gente. Esse daqui é o pó, né? Pó de pinos, né? E a gente usa muito a casca de pinos, né, para colocar samambaia em vasos e tal. E o pó de pinos também a gente coloca, né, ajuda para samambaia não, para orquídea, na verdade, né? Falei errado. A gente usa também para colocar orquídea, né, porque ele tem uma boa retenção de umidade. E é justamente por isso que eu adicionei aqui nessa planta, porque com o tempo, né, o substrato vai baixando e as raízes vão ficando aparentes, e por causa disso a plantinha acaba sofrendo um pouco. E aí você adiciona mais substrato, né? Eu gosto de adicionar ou humus de minhoca, né, ou então um substrato pronto, como esse daqui. Aqui é a nossa terceira planta, uma folhagem maravilhosa, né? Que é o nosso Coleus ou Coleus.
E eu trouxe essa plantinha para esse vídeo justamente porque ela é super colorida, né? E quando você cultiva ela num vaso, eu recomendo que você cultive ela num vaso grande, tá? Porque um vaso grande e com profundidade, tá? Porque quanto mais o vaso tem profundidade, mais ele retém a umidade. E essa planta aqui gosta bastante de regas, né? Então, se você, né, mora numa região de clima bem quente, igual aqui na minha região, então um vaso que seja mais fundo vai funcionar melhor do que se for num vaso mais aberto, né? Num tipo bacia, não funciona tão bem. Porque na bacia a rega deve ser mais constante, né? Já que o vaso perde a água com mais facilidade. Outra dica importante também é que o vaso de plástico, né, polietileno, ele vai reter melhor a umidade do que um vaso de barro ou de cimento. Lembrando que essa plantinha aqui, gente, olha, ela já é de meia sombra ou de sol, tá? Eu cultivo ela em meia sombra porque no sol também ela sofre bastante. Às vezes eu chego em casa, ela tá totalmente murcha, né? Quando ela tá no local de sol pleno, de sol do dia inteiro. Então ela sofre mais. E assim, em meia sombra, né? Ela fica sempre protegida de um lado por um muro, né? Ou por alguma coisa e recebe só um solzinho parcial. Por causa disso, ela fica mais hidratada por mais tempo, né? Resiste mais aí o dia inteiro com a rega que eu faço de manhã. Já a nossa quarta plantinha, gente, é de sol. Ela vai muito bem também, né, em meia sombra, né, um sol parcial, umas 3, 4 horas por dia, mas é em local ensolarado, sol pleno, sol do dia inteiro, é que ela se estabelece lindamente e produz muito mais flores, né, porque essa daqui, além, né, da folhagem dela, que é maravilhosa, olha aqui tem duas espécies juntas, né, na verdade tem três, ó, essa daqui produz florzinhas brancas, tá? Que é toda verdinha. Aí tem essa daqui, tá vendo aqui? Né? Tem essa daqui que é muito bonita e tem essa daqui, olha aqui. Então são três que produzem, né, essas florzinhas, né, que geralmente são lilazes. Só a verdinha que a florzinha é mais branquinha. E essa não é a época do ano em que ela tá totalmente cheia de flores aqui, mas ela sempre tem uma florzinha ou outra. Mas tem uma época do ano, na época mais seca, tá? Daqui uns 3 meses mais ou menos, que ela vai estar absolutamente florida, né? E muito linda. Então é uma folhagem que aquele local sem graça aí na sua casa, que de repente outras plantas não resistem, justamente porque é muito ensolarado, essa planta aqui fica toda plena, lindamente, tá? Se você cultivar ela num vaso e coloca o vaso no chão, ela vai encostar no chão ali ao lado do vaso, vai tomar conta, o vaso vai sumir e ela vai ficar toda abraçando o vaso, tá? Uma coisa bem interessante, já aconteceu isso aqui na minha casa. Eu cultivo ela há anos, tá, gente? E o nome científico dela é Acistácea, mas ela é muito conhecida popularmente como coromandel. Uma característica muito interessante dela também é que quando você cultiva ela, né, próximo de uma árvore, de um toco, né, de alguma coisa que ela consiga subir, ela vai subindo como se fosse uma planta trepadeira, tá, gente? É muito utilizado, inclusive, por paisagistas, né, criativos, porque ela, olhando assim para ela, ela não tem nenhuma característica de planta trepadeira, mas ela se comporta assim se ela tiver um suporte, um tutor. E a grande sacada dela, né, além da beleza, é que ela é muito fácil de cultivar, muito resistente, né, não se importa com solos pobrinhos, resistente também se você esquecer de regar elas uns dias. Então, é uma planta ótima, tá? Em vaso, você já sabe, ela vai acabar invadindo aí próximo do vaso se ela tiver condição. Então, eu recomendo que você cultive ela, né, diretamente no canteiro mesmo. E a nossa quinta planta, outra folhagem que é muito fácil de cultivar, né? Que é o nosso trevinho, né? É uma oxalis, né? É um trevinho de 3 folhas mesmo e que tem diversas versões dele. Aqui na minha casa, por exemplo, tem o roxo, tem o verde, né? E tem esse daqui que é verde, mas tem essa estampinha camuflada aqui na parte de dentro só. Né? E é uma plantinha, gente, que ela tem uns bulbilhos, né? Um bulbinho muito pequenininho que rebrota
muito facilmente todos os anos. É uma planta que uma vez que você tenha, dificilmente você vai ficar sem, porque mesmo que ela perca a folhagem uma parte do ano, né, o que é bem comum, característico de muitas plantas, depois ela rebrota lindamente, né, com as primeiras chuvas. Eu gosto de cultivar ela em vaso, porque ela é tão fácil de cultivar que ela pode se tornar uma planta invasora. Quando você cultiva ela no canteiro, ela acaba invadindo, né, outras áreas do seu jardim que você não tem pretensão de cultivar ela naquele local. Então, em vaso ela fica contidinha ali, né, e você consegue ter um controle maior sobre essa plantinha. Ela também dá florzinhas, olha, rosinha, caixinha de florzinhas super delicadinhas. E a nossa penúltima planta aqui, a nossa sexta plantinha, olha como ela é linda. Também é uma oxalis, né? E ela produz florzinhas amarelinhas. Hoje ela só tá com 3 florzinhas, ó. Tem uma aqui, né? Outra aqui e outra aqui. Mas tem dia que ela tá repleta de florzinhas amarelas, ó. Tem botões aqui para abrir. Provavelmente essa semana ainda se abre, né? Mas eles então estão em fase de desenvolvimento. Mas de qualquer maneira, a folhagem dela é muito linda. Olha esse tom de roxo, né? Quase um tom de roxo avermelhado, quase que um bordô. É uma plantinha fácil de cultivar, mas ela tem uma característica. Quando você cultiva ela na sombra, precisa ser um local bem iluminado, né? Um local que pode até receber um pouquinho de solzinho da manhã ou da tarde, aquele sol bem fraquinho. Quando você cultiva ela no local ensolarado, também é possível, só que ela perde essa coloração. Essa coloração dela é só quando ela está protegida do sol forte. Quando ela está no local ensolarado, ela nem parece a mesma planta. Às vezes a pessoa fala, não, é planta diferente. Não, é a mesma planta, gente. Só que no local ensolarado, ela fica com tom esverdeado. Apesar de produzir muitas flores, né? E permanecer ali naquele local lindamente também. E é uma planta fácil de cultivar, só recomendo que você prepare um substrato com carinho, um substrato com bastante matéria orgânica, né? Pode colocar humus de minhoca, pode colocar também um pouco de areia, né, para não reter muito a umidade, porque essa é uma planta que não suporta encharcamento, só que ela gosta, né, de uma terrinha bem preparada e com carinho. E gosta de regas regulares também. E para não dizer que não falei das suculentas, né? Eu tenho aqui uma peperômia, gente. Uma peperômia, uma das mais fáceis de cultivar, né? Uma planta que é originária, né, daqui do Brasil mesmo. E que eu tô fazendo mudinha dela aqui, ó. Esse daqui tem uma mudinha aqui que já soltou, né, esses 3 brotinhos aqui. E ela tá, né, dentro de um vaso que está encaixado aqui em outro, né? Como se fosse um cachepô. Foi a Vazarte que mandou para mim. E aqui também encaixada nesse macramê, né? Que a Luísa fez para mim. Como é uma planta de sombra, né? Uma planta super fácil de cultivar também. Tem um brilho essa folhagem, gente, até na parte do verso. Ela tem um brilho muito lindo. E ela é amplamente vendida, né, em viveiros, floriculturas, né, até em supermercados no país inteiro. É muito utilizada na decoração. Mas para esse vídeo não ficar muito comprido, vou finalizar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, né, desse conteúdo. E se gostou, comenta a cidade onde você assistiu esse vídeo, né? Pode fazer perguntas aí também nos comentários, compartilha, curte e um beijo para vocês. Até o próximo vídeo.